Desde sexta-feira está conosco um amigo, casal querido, pastor Marcelo e a pastora Andressa, que são ali de Belém do Pará, Igreja Batista Missionária da Amazônia, ali no Brás. Se você tiver a oportunidade de ir a Belém, vá à melhor igreja de Belém, Igreja Batista Missionária da Amazônia. Possivelmente você vai encontrar o casal lá. São amigos nossos há mais de 20 anos, é um pastor de integridade, né? E eu, pessoalmente, sempre sou muito abençoado pelas ministrações do pastor Marcelo. E desta vez não tem sido diferente. Quem já esteve aqui desde a sexta-feira participando, né? Então são palavras realmente profundas, palavras de revelação, ministra com autoridade, com muita graça. E hoje ele está fechando essa conferência de revisão e nós estamos crendo que vai fechar com chave de ouro, amém? Aleluia! Quero convidar o pastor Marcelo para vir à plataforma, já agradecendo em nome de toda a igreja sua disponibilidade de estar conosco nesse final de semana e nos servir, amém? Vamos orar pelo pastor Marcelo. Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho. Muito obrigado, porque aprove a ti separá-lo para o ministério. Ele tem sido bênção nas tuas mãos para o apacentamento e edificação do teu rebanho. E nesses dias entendemos que o Senhor tem um propósito de trazê-lo a nós. Que o teu propósito se cumpra, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo com graça, com revelação, com autoridade e poder, Senhor, para falar a nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Aleluia. Boa noite, graça e paz a todos, amém? Como é que está o nível do seu amém nessa tarde? Como é que está o nível do seu aleluia nessa tarde? Como é que está o nível do seu glória a Deus nessa tarde? Como é que está o nível do seu aplauso, aquele que vive e reina para sempre? Aleluia! Eu só tenho gratidão, pastor Joaquim, pela amizade, pastor Rodrigo, pastora Carla, demais pastores da igreja. Muita gratidão pela amizade, pelo carinho, pela honra de estar aqui. E a gente já vai ficando tão acostumado que já dispensa até muito comentário, porque a gente acaba se sentindo na nossa igreja, e quando vocês vão lá na nossa, e tá essa mistura toda, IBA e EBMA. Quem vem de Belém para cá, a gente manda para cá, e ele manda para lá. E aí a gente vai fazendo essa troca, não é? E vai ficando uma bênção no nome de Jesus. Pastor, eu estou solteira, tem um varão lá? Tem, irmã. Mas espere no Senhor, que vai dar tudo certo. Eu quero ler com você o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Abra comigo, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, quem achou, diga amém. A partir do versículo 31... ao versículo 40, a palavra do Senhor diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois és ainda muito o quê? Moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi
Da sua armadura ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Queridos, eu estou convencido, à luz dessa palavra aqui, que a gente precisa se ver no reino de Deus como Deus nos vê. Como nós nos vemos é algo determinante para as batalhas espirituais. Eu posso ouvir amém? Amém. A maneira como a gente se enxerga no reino de Deus vai decidir se nós sairemos vitoriosos ou derrotados das batalhas espirituais. E eu quero te convidar nessa noite a se ver em Cristo. Em Cristo está a nossa vitória. Eu posso ouvir amém? Amém. Em Cristo está o nosso triunfo. Eu posso ouvir amém? Em Cristo nós temos todas as armas de guerra para vencer. Finalzinho do ano passado, eu fui fazer uma endoscopia. Quem já fez endoscopia aqui? Irmãos, tem que fazer, viu? É de Deus, porque isso ajuda na saúde, viu? Check-up faz parte do check-up. Eu me sentei na sala de espera, onde as pessoas foram chamadas já para a preparação da anestesia. E eu me sentei, havia uma turma, mais ou menos umas 5 pessoas esperando, a enfermeira veio, me deu Luftal, tomei Luftal, botou o scalp aqui já, toda a preparação para eu receber a anestesia. É uma espécie de mata-leão que você apaga, mesmo que você queira ficar de olhos fechados, você nem percebe o momento que você apagou. E eu estava lá, aguardando ser chamado. De repente, um velhinho dos seus 70 anos se senta do meu lado, a enfermeira foi com ele e disse assim: seu braço, senhor. E ele disse assim para ela: não, quero não, eu vou fazer sem anestesia. Irmãos, eu fiquei olhando para aquilo, eu disse: não é possível. Aí eu puxei conversa com ele: senhor, como é seu nome? Meu nome é Roberto. Seu Roberto, por que você não vai tomar anestesia? Não, eu quero sair andando desse exame. Mas como é que o senhor consegue? E ele disse assim para mim: rapaz, a batalha está toda na mente. Eu lembrei de Joyce Meyer. Batalha está toda na mente. Mas como é que o senhor faz? Eu fico tranquilo na mente, dizendo para mim mesmo que vai dar tudo certo, vai passar logo. Irmãos, ele foi chamado. Demorou uns 10 minutos, ele veio na sala, tinha um monte sentado assim, de língua para fora, né, aguardando que a gente desfalece ali até o parente chegar. Ele chegou lá e só fez dar um tchauzinho e foi embora. E eu disse para mim mesmo: eu não vou perder para esse velhinho. Não vou. Aí me chamaram. Quando eu cheguei lá no consultório, já na maca, o médico disse: o seu braço, senhor? Eu disse: não. Quero não. Mas como, senhor? Não, eu vou fazer sem. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade. E aí eu deitei e botaram um negócio para eu morder e colocaram um tubo. Irmãos, eu senti como uma sucuri dentro de mim. Parecia uma cobra andando, e eu dizendo na minha mente, a batalha estava na mente: eu não vou morrer não. Eu não vou morrer, vai passar. Irmãos, no metade do exame eu estava dizendo na minha mente: Jesus, volta logo! Me leva, Senhor! Que coisa horrível. 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, sei lá, saí do exame e eu disse: eu vou seguir os passos do velhinho. Fui lá na sala e dei o tchauzinho para todo mundo e saí feliz da vida. Escute algo, amado. A forma como você se vê é determinante para as batalhas espirituais. Nós acabamos de ler um texto que precisa ter um segredo nesse texto. Por que Davi teve o comportamento que teve? Por que Davi teve uma postura tão ousada diante do gigante? Por que Davi foi tão destemido?
Porque Davi não olhou para a estrutura daquele homem, ele olhou para o poder de Deus, ele olhou para o Deus que ele servia, ele olhou para a unção que estava sobre ele. Diga amém. Então a maneira como você se vê é determinante para as batalhas espirituais. Para quem não sabe, na minha adolescência eu sofri muito bullying, por causa da minha altura. Eu tinha um apelido no meio da parentela e me massacravam porque eu era baixinho. Irmãos, depois que eu conheci essa história de Davi e Golias, eu fui curado, eu fui liberto. Quem era o gigante dessa história aqui? Quem era o gigante dessa história? Quem era o gigante dessa história? Davi. Porque tudo depende de como você vê. Tudo depende de como você se enxerga. E eu estou aqui como boca de Deus nessa tarde para te dizer que você não é pouca coisa não. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ainda que 10.000 caia ao teu lado, 1.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque a bênção do Deus Todo-Poderoso está com você, porque a unção que destrói cadeias, que quebra o jugo, está com você. Eu profetizo aqui nessa noite dizendo que há uma unção muito maior na sua vida do que você imagina, há uma glória muito maior na sua vida do que você imagina, há uma autoridade muito maior na sua vida do que você imagina. Quem crê, diga amém, diga aleluia, forte aplauso e libere um grito de liberdade. Aleluia, aleluia. Então você não é pouca coisa, porque a glória do Senhor está sobre a sua vida. Você é um embaixador do reino de Deus. Quando você está caminhando pelas ruas de São Luís, o inferno tem que abrir caminho, porque quem está passando ali é uma autoridade do reino de Deus. Somos embaixadores de Cristo. Deus disse para Josué: aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu te darei esse lugar por herança. Josué internalizou isso. Provérbios 23, versículo 7, chega a dizer que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Se você se vê na sua mente como um pobre, como um coitado, como um miserável, você vai reproduzir esse comportamento. Mas se você, na sua mente, no seu coração, na sua fé, nas suas convicções, se vê como um príncipe de Deus nessa terra, você vai ficar até meio metido, pelo menos assim, porque você é príncipe do Senhor, porque você é princesa do Senhor. Queridos, a palavra de Deus abençoa a nossa saúde emocional. Um coração alegre aformoseia o rosto. A alegria do Senhor é a nossa força. Então sabe o que estava acontecendo com Davi nessa batalha? Na mente de Davi, no coração de Davi, nas convicções de Davi, Davi já via esse gigante caído, já via assim. Ele já foi para essa batalha com essa convicção. Escute algo, queridos. Antes de estarmos nessa estrutura aqui, essa estrutura já estava dentro do Joaquim. Antes da estrutura do Elim, quem olhasse só aquele terreno, aquilo ali não passaria de grama, de mato. Mas a estrutura do Elim já estava dentro do Joaquim. Nós precisamos aprender a chamar à existência as coisas que não são, como se fossem. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Pastor, como é que eu devo proceder diante dos gigantes da vida? Indo para a guerra. Não cruze os braços, vá para a guerra. Você precisa contra-atacar todos os pensamentos negativos da sua mente. Irmãos, eu me lembro, iniciando os 20 anos, as minhas entradinhas começaram a aparecer. E eu comecei a ficar deprimido com isso. Meu Deus, eu vou ficar careca. Meu Deus, eu tenho que aproveitar os cabelos que me restam ainda para me garantir num casamento. É a minha última chance.
Irmãos, eu fiquei deprimido. Aí me aconselharam a buscar um especialista. Eu não tinha plano de saúde na época, arrumei o dinheiro, foi uma consulta cara no hospital particular, para um dermatologista me avaliar o que estava acontecendo, vamos tratar isso aí. Irmãos, a consulta foi cara, esperei quase 2 horas o atendimento, e quando eu entro no consultório, o médico era careca. Foi o fim para mim. Foi o fim para mim. E aí, o médico começou a confortar a minha alma. Paz, isso é genético, você tem que estar de bem com a vida. E aí, queridos, ele me passou um chá, que eu vou revelar esse chá para os irmãos hoje aqui. E que até hoje, de vez em quando, eu tomo esse chá. É chapéu. É o único remédio, é a única solução, é a única maneira de resolver certos problemas. E aí, eu comecei a ressignificar, porque tem gente no reino de Deus que não gosta do nariz que tem, da orelha que tem, do olho que tem, do tamanho que tem, mas eu comecei a me ver em Cristo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou embaixador, eu sou príncipe, eu sou menina dos olhos do Senhor, eu sou propriedade peculiar do Senhor, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, quando eu olho hoje para os meus cabelos, eles são proféticos. Como haverá o arrebatamento, eles já foram primeiro, irmãos. E aí eu olho para essa riqueza que Deus me deu. Pastora Andressa, minha gatinha. E você vê, queridos, que Deus, Ele opera. Olha o baixinho aqui, Deus tinha um top de linha preparado para mim. Mesma altura, né? Top de linha. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, como você se vê no reino de Deus é determinante. O versículo 24 diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Sabe, irmãos, porque diante de algumas lutas, alguns desmoronam e outros reagem? Porque diante de algumas batalhas, algumas pessoas se estressam e outras partem para cima. Escute, igreja, não é pequeno o número de pessoas dentro das igrejas que estão abatidas fisicamente, abatidas emocionalmente, abatidas espiritualmente, porque elas entregaram os pontos, elas estão tomadas por um desânimo tenebroso. Elas não conseguem ver uma saída, elas não conseguem ver uma solução. Mas eu estou aqui para te dizer que o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele tem a hora certa para todas as coisas. Se o teu milagre, se a tua resposta ainda não chegou, é porque não chegou o fim ainda, querido. Deus é bom, ainda que seja em cima da hora, Ele pode abrir o mar vermelho. Se Ele não abrir o mar, Ele pode te fazer caminhar por sobre as águas, mas Deus é fiel. Não podemos desanimar. Um dos segredos de Davi aqui é que ele não comparou o gigante a si próprio. Ele comparou o gigante com o Deus que ele servia. Esse foi o segredo. Quando você está diante de uma luta e olha para a sua capacidade, e olha para as suas forças humanas, você afunda. Mas quando você olha para aquele vale, para aquela luta, para aquele gigante, para aquele problema e compara isso com o poder de Deus, aí o jogo muda. Aí o jogo vira. Então estava aqui toda a nação de Israel mergulhada no sofrimento, na angústia. E Israel havia se esquecido do poder de Deus. Nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança, queridos. O versículo 10 e 11 diz: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
Sabe, irmãos, o medo tomou conta da nação de Israel. O medo, para quem não sabe, foi a primeira emoção negativa que entrou no mundo. Quando Adão peca, ele sente medo. E o texto diz que ele sentiu medo e por isso ele se escondeu. Escute algo: quando nós temos um sentimento negativo dominante na nossa vida, nós reproduzimos um comportamento negativo. É por isso que o sentimento dominante na igreja precisa ser santidade, precisa ser obediência, precisa ser relacionamento com Deus, precisa ser intimidade com o Senhor, porque quando esse sentimento é dominante na nossa vida, não haverá tempo ruim. Ainda que passemos pelo vale de Baca, pelo vale das lágrimas, esse homem que passa por ali, porque ele é bem-aventurado, ele transforma esse vale em um manancial de bênçãos. A nação de Israel estava tomada pelo medo. Os estudiosos queridos das emoções humanas chegam a listar cerca de 392 fobias que assolam o homem, que assolam a humanidade. Pessoas que têm medo de andar de elevador, pessoas que têm medo de multidão, pessoas que têm medo de andar de avião, pessoas que têm medo de sair de casa à noite. E as nossas igrejas contêm pessoas que estão vivendo esse tipo de prisão. Mas eu quero te dizer que há poder de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra no nosso coração, a primeira cadeia que ele arrebenta é a cadeia do medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele arrebenta essas cadeias na nossa vida. Forte aplauso a Ele nessa noite, querido. Ele é Deus. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir todo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. Então está lá o medo, você tem que saber quem você é. O salmista batia no peito e dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Você tem que dizer isso para a sua alma. Quando os céus se fecharem, quando as portas se fecharem, quando o medo quiser tomar conta do seu coração, você tem que dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, espera nele somente, pois ainda o louvarei. Aleluia! O versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Sabe, irmãos, a boca, ela fala do que o coração está cheio. A boca de Davi estava cheia de fé, o coração de Davi estava cheio de fé, e ele destilava isso, ele colocava para fora. Olha, Davi, ele tinha tudo para dizer o seguinte: olha, essa guerra não é minha, não me chamaram para essa guerra, não me alistaram para essa guerra não é minha, mas quem caminha cheio do Espírito Santo, muda realidades, arrebenta cadeias. Se essa guerra fosse nos dias de hoje, e tivesse rede social, ele teria colocado hashtag partiu derrubar gigante. O cara teve tempo ruim. Ele disse para Saul: olha, o teu servo irá, que não desfaleça o coração de ninguém, teu servo pelejará contra esse filisteu. Sabe o que é isso? É iniciativa de quem está cheio de Deus. Irmãos, quem está cheio de Deus tem uma mente proativa. Quem está cheio de Deus não fica na defensiva. Quem está cheio de Deus busca uma solução, executa, ele vive pela fé. Nós não podemos ficar reféns do medo.
Nós não podemos ficar reféns das preocupações dessa vida. E eu quero te dizer algo aqui, querido, pelo Espírito de Deus. Esse vale que você está atravessando não é para matar você. Esse deserto que você está passando não é o teu fim. Esse vale, esse deserto apenas é para dizer que Deus está com você no meio das tribulações dessa vida. Deus está com você. Não tema. Não tema. O versículo 38 diz que vestiram em Davi a armadura de Saul. Vestiram a armadura de Saul e colocaram o capacete nele. Aí Davi tentou andar, irmãos, com aquela armadura. Não ia dar certo naquela batalha. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber a unção que está sobre a nossa vida. Nós precisamos saber o Deus que nós servimos. Eu posso ouvir amém aí na galeria? Nós precisamos saber que a glória de Deus está sobre a nossa vida. Havia uma tradição naquela época de Saul, que o guerreiro que ganhasse uma batalha com a armadura de Saul, aquela armadura seria idolatrada. Só que a glória daquela batalha, ela teria que ser de Deus e de Deus somente. Muitas vezes, amados, queremos vencer certas batalhas com articulações humanas, com certas politicagens, com certas estratégias carnais, mas o que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida, é para que a glória seja somente dEle. Deus vai fazer nesse ano de 2018 algo no meio da sua casa, no meio da sua família, dentro do seu casamento. Deus vai fazer algo tão extraordinário, que as pessoas se levantarão para dizer: meu Deus, foi o Senhor que fez isso na tua vida. Receba isso no seu espírito. Portas que eram impossíveis de serem abertas, mas há poder no nome de Jesus para isso. O versículo 36 diz: o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles. Sabe, Davi não falou filisteu incircunciso de graça. Davi sabia o que ele estava falando. Em outras palavras, esse filisteu é incircunciso, ou seja, não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Quantos têm aliança com Deus aqui? Quantos têm aliança com Deus? Diga para 3 pessoas: você tem aliança com Deus, querido. Você tem aliança com Deus. O gigante já estava caído na mente de Davi. O gigante já estava caído nas convicções de Davi, porque ele declara: quando ele estava atrás dos currais, ele havia matado o leão e o urso, e com esse gigante seria igualmente. A nossa filha do meio estava com uma dificuldade na sua caligrafia, e aí eu dizia: minha filha, você tem que melhorar, a gente vai treinar. E aí ela teve uma aula na escola dela sobre o cérebro humano, como o cérebro humano funciona, e é o cérebro humano que vai determinando tudo. Aí ela chegou em casa depois dessa aula dizendo: papai, eu já sei porque minha caligrafia é assim, toda torta. É o cérebro, papai. A culpa é do cérebro. Escute, irmãos. Na nossa mente não existe reset. Tudo, desde o momento em que nós vamos sendo concebidos no útero da nossa mãe, nós vamos absorvendo todas as sensações, todos os acontecimentos da vida. Eles não se apagam, eles ficam armazenados. E Satanás sabe como trabalhar essas questões na nossa vida para nos prender, para nos maltratar, para nos desqualificar, para nos escravizar. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Davi tinha tudo para viver um cativeiro emocional, e eu já vou terminar dizendo
que Davi não estava na lista daqueles que seriam ungidos, como possibilidade de ser o futuro rei de Israel. Ele não estava nessa lista, cortaram ele dessa lista, mandaram ele lá para cuidar das ovelhas. Davi também, queridos, era o caçula no pasto. A tradição dizia que o filho mais velho deveria estar tomando conta das ovelhas, botaram o caçula para tomar. Ele tinha tudo para ser um feridento, ele tinha tudo para ter uma alma ferida, presa, doente. Se isso não bastasse, não alistaram Davi para a guerra. Sabe o que ele foi fazer na guerra? Entregar a marmita, foi levar comida para os irmãos. Se isso não bastasse, quando o irmão do Davi o viu naquela guerra, conversando com o rei, ele disse: o que tu fazes aqui, presunçoso? Quem és tu, que não dá conta nem de tomar conta daquele rebanho, daquelas poucas ovelhas? Davi tinha tudo para ter uma alma ferida, amargurada. Se não bastasse, o próprio rei disse para ele: tu não és guerreiro, tu és um menino. Se isso não bastasse, o próprio Golias o desprezou. Davi tinha todos os motivos do mundo para ficar deprimido, para ficar amarrado. Sabe, queridos, se as batalhas na nossa mente não forem resolvidas, a gente vai passar a vida toda lambendo as marcas de um passado de dor. Mas a boa notícia aqui dessa noite é que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que o Senhor nos deu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Sabendo Deus que a mente do homem foi tão maltratada pelas dores da vida, Ele nos deu a mente de Cristo. A mente de Cristo não é incrédula, a mente de Cristo não é pessimista, a mente de Cristo não é a mente de uma pessoa derrotada, a mente de Cristo é a mente de uma pessoa que venceu, que triunfou, que rompeu. É por isso que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Forte aplauso e libere um grito de liberdade. Aleluia! Escute, eu sei que não é fácil para uma pessoa que está na igreja e sofre até hoje a dor de um divórcio por causa de uma traição. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil para uma pessoa que está na igreja e muitas vezes traz da sua herança passada a marca de um abuso sexual. Eu sei que não é fácil combater esse gigante. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas que descobriram na sua adolescência e na sua juventude, que foram doadas, que foram abandonadas quando crianças, na mão de um desconhecido. Eu sei que não é fácil. Eu sei de pessoas hoje dentro das igrejas que têm dificuldade de ver a Deus como um Deus supridor, porque passou a vida toda num contexto familiar onde o pai era um caloteiro, onde o pai não pagava as contas, onde o pai não supria as necessidades do lar. E essas pessoas chegaram no reino de Deus com a dificuldade de ver o Senhor como supridor. Eu sei de pessoas que chegaram no reino de Deus com dificuldade de ver a Deus como um pai fiel, porque vieram de um contexto familiar onde o pai traía, onde o pai adulterava. São verdadeiros gigantes na mente e no coração de algumas pessoas. Eu sei de pessoas que têm dificuldade e chegaram assim no reino de Deus, tendo dificuldade de ver a Deus como um Deus protetor, porque elas foram abandonadas, elas foram deixadas. Mas eu preciso te dizer nessa noite, querido, que quando nós aceitamos a Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 é uma verdade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero te dizer que em Cristo o jogo mudou.
Eu quero te dizer que em Cristo o jogo virou. Agora você tem as armas de guerra, você tem as armas da adoração, as armas da intercessão, as armas da oração, a arma da palavra de Deus, para desfazer todas essas mentiras do diabo na sua vida. Quem disse, querido, quem disse que você não vai dar para ser ninguém nessa vida? Quem disse que você não vai casar? Quem disse que você não vai gerar filhos? Quem disse que você não vai conquistar um salário bom? Quem disse que você não vai ter uma casa própria? Quem disse que você não vai ser um homem e uma mulher feliz nessa terra? Quem disse? Eu estou aqui para dizer que toda mentira do inferno contra a tua vida, que todos os demônios que se levantaram para dizer que chegou o teu fim, que você não vai dar para nada nessa vida, essa mentira cai por terra hoje, porque a unção do Deus Todo-Poderoso te levanta para ser um Davi nessa geração, um derrubador de gigantes. Quem recebe, diga amém. Forte esse aplauso e libere o seu grito de liberdade. Somos livres, livres. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Aleluia. Diga para 3 pessoas: a unção de Davi está sobre ti. A unção de Davi está sobre ti. Romanos 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria que nesse momento, pastora Andresa viesse aqui. Eu queria que você levantasse as suas mãos para os 4 cantos dessa cidade, de preferência para a direção da sua casa, e nós vamos levantar um clamor agora, porque eu quero aqui profetizar que 2018 será o ano da conversão do seu marido, será o ano da conversão da sua esposa, será o ano da conversão da sua parentela. Quem crê, diga amém. Levante agora as suas mãos e levante a sua voz, queridos. Levante a sua voz e comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a orar agora, querido. Ore, 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 ore. Comece a clamar, queridos, por uma unção de libertação. Todo gigante que está se levantando dentro da sua casa, o gigante da enfermidade, o gigante da dívida. Vamos, eu quero ouvir a sua voz nessa noite, toda a igreja orando. Aleluia. 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 Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Enquanto você ora, enquanto você clama, Deus está agindo. Senhor, nós clamamos nessa tarde, como noiva do Senhor, como ministros do Senhor, como sacerdotes do Senhor nessa terra. Clamamos, Senhor, como embaixadores do Senhor. Oh Deus, clamamos pela nossa vida, que a cura do Senhor alcance todos os dias a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aqueles que o Senhor tem nos dado, Senhor. Clamamos, Senhor, estendemos as nossas mãos, ministrando sobre a nossa casa, profetizando que não há mal, que não haja enfermidade, que não haja, Senhor, desunião. Profetizamos que a mão do Senhor está estendida sobre a nossa casa. Alcança, Senhor, o coração daqueles que ainda não te conhecem. Alcança, remove toda cegueira espiritual, Senhor. Nós clamamos, nós acreditamos, nós confiamos no Senhor, que esses nossos familiares estarão aqui conosco, e nós proclamamos nessa tarde: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Traz, Senhor, traz os nossos familiares aqui para esse lugar, para adorarem ao Senhor juntamente conosco. Clamamos por isso. Renova, Senhor, nessa tarde a fé da tua igreja. Renova a confiança, renova, Senhor, a esperança.
é nova. Abraão creu contra a esperança. Nós queremos crer, Senhor. Nós cremos. Os nossos olhos estão em Ti. Nos ajuda a olhar somente para Ti, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor, os nossos olhos em Ti, confiamos em Ti, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que em Ti esperam. Esperamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti. Abençoa, Senhor, o Teu povo nessa tarde, trazendo uma fé sobrenatural, uma confiança sem igual. Deus, que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê. Alinha, Senhor, ajusta a nossa visão espiritual. Levanta-nos, Senhor, como homens e mulheres que confiam no Senhor, que acreditam no Senhor e na Tua palavra, porque nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós somos embaixadores, nós somos Teus filhos amados, nós somos a menina dos Teus olhos, nós somos propriedade particular, bom tesouro do Senhor essa terra. Obrigada, Senhor, por essa tarde memorável. Aleluia, aleluia. Levante sua mão e clame. Aleluia. Me cerca.